acabar. Saí das 5 pontas de lá na Concórdia, não posso parar. Se chega na pracinha inteira, o bolinho tem que pensar. Domiguinho, Olinda, acaba com o resto que ainda sobrar. Eu tô fervendo na rua, nem olho no tacho. Já perdi meu sapato e nem sei se me acho. Tô fervendo na rua, que nem olho no tacho. Já perdi meu sapato e nem sei se me acho. Segura o sapato aí, vixe Maria. ...50 anos do programa O Tema é Frevo. Estônios Freitas é parte desta história. Ouvintes da Rádio Universitária, estou aqui à disposição do nosso amigo Hugo Martins, um grande incentivador da música pernambucana e disposto a fazer com que esse programa atinja uma grande situação de conhecimento para os ouvintes que gostam de música. Ouvintes da Rádio Universitária, estou aqui à disposição do nosso amigo Hugo Martins, um grande incentivador da música pernambucana e disposto a fazer com que esse programa atinja uma grande situação de conhecimento para os ouvintes que gostam de música. Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade. Esteve com os senhores Hugo Martins. Universitária FM 99.9. Universitária, alto nível pra você. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá e muito bom dia para você, ouvinte da Rádio Universitária. Agora são 11 horas e 30 minutos e está no ar o programa Fora da Curva. Eu sou Bruno Nogueira, eu sou professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu estou acompanhado aqui no estúdio pelo Felipe Reis, que é economista e professor lá na Universidade Federal da Paraíba. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bruno. Não é federal, tá? É a estadual da Paraíba. Desculpa, erro meu. E essa é a terceira temporada do programa Fora da Curva e para a nossa volta a gente fez um especial aqui sobre a reforma da Previdência. Ao longo da semana, você que é ouvinte da nossa rádio pública pôde acompanhar abordagens sobre os mais distintos aspectos dessa reforma e todo esse material está disponível em nossa página lá no Facebook, tá? Por onde você também pode acompanhar a transmissão ao vivo dos programas. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva. Lá você também pode mandar perguntas e comentários para a gente que está ao vivo agora. Então, repetindo, facebook.com/programa Fora da Curva e também pelo facebook.com/99 Universitária. Hoje a pergunta é: quem lucra com a reforma da Previdência? Mas é importante reforçar um pouco o contexto que, por enquanto, devido à intervenção militar lá no estado do Rio de Janeiro, a reforma da Previdência está suspensa, né? Os argumentos eles são da necessidade de um ajuste na economia do país, né? Os argumentos para se ter essa reforma. E um rombo na própria Previdência, colocando em risco pagamentos aposentados no futuro. Felipe, para começar a nossa conversa, eu queria saber, do seu ponto de vista, você acha que há risco de retornar essa pauta da reforma, principalmente considerando que logo após a intervenção o governo já tinha pronto um pacote com 15 pontos igualmente polêmicos como uma possível alternativa? Eu acredito que sim, que o governo está pronto, quer dizer, está esperando o momento que ele considera oportuno para levar à votação a proposta, né? Acho que, como eles não conseguiram ter os votos suficientes, ou seja, eles não têm certeza de que essa proposta de reforma vai ser aprovada, então eles recuaram. Mas isso no meu entender, é um recuo estratégico, né, para alongar um pouco mais as negociações e no momento em que eles tiverem a certeza
de que essa reforma pode ser aprovada, eu não tenho dúvidas de que eles levarão à votação. Uhum. E quando a gente fala a alternativa a isso, né, que são os planos de previdência privada, me remete de um certo modo aos próprios planos de saúde privado, que vivem um cenário de constante instabilidade, né? Abre e fecha muito rápido, mudam as políticas de uso também de uma forma muito rápida. Queria saber, do seu ponto de vista, a previdência privada, ela oferece realmente uma segurança para o trabalhador? Olha, eu acho muito acertada essa comparação com o setor de saúde, né, privado, de planos de saúde privados. As empresas privadas, obviamente, elas funcionam de acordo com uma lógica privada, ou seja, de lucro, não é? Então, o principal fundamento para a existência e para a permanência ao longo do tempo da empresa é que ela tenha lucro ao longo do tempo. Então, os planos de previdência privada vão buscar isso antes de tudo, né? É o que acontece com o setor de seguro-saúde privado. Então, nós vemos como, no caso do seguro-saúde, nós temos vários problemas, né? Eu entendo que há uma incongruência, há um choque de interesses que é fundamental entre o serviço de prestação de saúde e os interesses de uma empresa privada. Então, no caso do setor de previdência privada, inclusive eu queria até ressaltar essa expressão, porque o mercado costuma divulgar muitas notícias a respeito do mercado de previdência, né? Ou seja, e eles utilizam sempre a expressão previdência complementar. Sim. Eu acho que o mercado utilizou de forma muito inteligente essa expressão complementar, porque ao dizer previdência complementar, está dizendo indiretamente que a previdência não é completa. E que é necessário que nós façamos essa complementação. E quem é que vai fazer? O mercado privado, que está aí, digamos, à disposição, né, para oferecer essa complementação. Então, eu costumo sempre usar a expressão previdência privada, porque eu acho que é uma expressão mais correta para dizer o que nós queremos, o que é que nós queremos falar. Bom, falando um pouquinho mais sobre o tamanho desse mercado, as empresas, quer dizer, indo assim mais ao foco de hoje, né, que é quem ganha com a Previdência, ou com a reforma da Previdência. Bem, para mim, está claro que essa reforma da Previdência, o objetivo dela é reduzir as capacidades que a Previdência Pública hoje tem, né, de atender a população. E, obviamente, que se essa Previdência passa a ser essa previdência pública, né, não atende a população, isso vai forçar a população, né, mesmo a contragosto, a adquirir os tais planos privados de previdência. É algo bem similar ao que já acontece hoje no Brasil com o caso do setor de saúde pública. Quem se juntou agora aqui, a gente a conversa, foi o Rômulo Saraiva, que ele é advogado da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Felipe e ouvintes da rádio. Um prazer aqui falar com vocês. Ô, Rômulo, olhando o ranking, né, das empresas que oferecem previdência complementar, né, o próprio poder público ele ocupa alguns dos primeiros lugares, né, com o Banco do Brasil, Brasilprev, o da Petrobras, etc. Que outros interesses cruzados a gente acha que a gente consegue enxergar nessa mudança da Previdência, pensando essa complementação, além do próprio poder público? Pois é, a dívida ativa, né, do INSS, e que conta, vamos dizer assim, com o pagamento, né, a contribuição previdenciária, ela foi pensada para ser multipartite, né, de modo que banca a Previdência não apenas o desconto do contra-cheque do trabalhador, como também a contribuição do empregador, do governo, né, e também de outras circunstâncias, como as empresas, impostos criados para esse fim específico, apostas, né, na concurso de prognósticos, mas em relação à parte contributiva dos empregadores,
tornou-se muito fácil no Brasil dever ao INSS, né, sem ser importunado. A dívida ativa, que é o setor específico da Previdência Social, no sentido de recuperar os passivos de empregadores que não honram ao seu tempo e modo a contribuição previdenciária, é um setor inoperante. Né? São 426 bilhões o passivo, e dessa parte, diria que aí que metade desse valor já não pode praticamente ser executado, porque tem a ver com empresas, né, que já faliram, encerraram suas atividades, como a Transbrasil, Varig e outras empresas que entraram em liquidação dentro de um processo de ruína, e que a probabilidade para se recuperar esse patrimônio já se tornou inexequível. Então, a questão da Previdência, do própria reforma da Previdência, eu entendo como equivocada o enfoque que vem sendo dado ao tema da reforma, porque, como o Felipe falou, o objetivo da reforma em princípio, a principal motivação é a preocupação com a saúde financeira da Previdência. No entanto, a reforma ela vem sendo, vamos dizer assim, concentrada em relação à costura, né, às mudanças da Lei de Concessão de Benefícios, que é a Lei 8213, quando na realidade pouco se fala, com exceção da majoração da alíquota de 11% para 14% dos servidores públicos, praticamente não existe uma preocupação maior, principalmente em função do texto final da reforma, que agora foi encerrado de vez, o governo deixou isso de lado. Não há preocupação em relação ao custeio da Previdência, que é justamente a arrecadação, né? Então eu entendo que se o objetivo da reforma é a saúde do INSS, a principal causa que deveria ter nessa reforma, o principal esforço que deveria ocorrer era justamente em relação à arrecadação. E aí perpassa pela dívida ativa, que são os grandes devedores que você mencionou, devedores históricos, o governo do estado de Roraima, e nós não precisamos ir distante, né? Temos aqui a região metropolitana do Recife, mas se você afasta-se no sentido do interior, você já começa a encontrar situações de municípios que não têm regime próprio de previdência, que pagam o INSS ou deveriam pagar, já que há uma inadimplência muito grande dos entes municipais, estaduais e federais. E no âmbito das pessoas físicas, encontramos como principais devedores do INSS os políticos, que habitam o Congresso Nacional e que advogam em causa própria. Então, o Fernando Collor é o principal devedor pessoa física da Previdência, e dentro do Congresso Nacional, aqui representando Pernambuco, tem o Marinaldo, né? Também tem uma dívida milionária em relação ao INSS. E aí sabemos que são pessoas que têm uma solvência financeira, mas existe uma atuação acanhada por parte da dívida ativa que muitas vezes não consegue ter a destreza necessária. Lá para o ano de 2002, houve a fusão da Super Receita, né, que o INSS andou de mãos dadas com a Receita Federal, com o propósito de tentar obter o know-how da Receita Federal, já que as pessoas costumam respeitar a Receita Federal no que tange ao imposto de renda, porque sabem que a Receita ela tem multas pesadas, tem mecanismos de conseguir recuperar o crédito, e o INSS lá em 2002, quando fundiu-se com a Receita Federal, juntou-se justamente para tentar melhorar o setor da dívida ativa. E aí o que se percebe é que há uma espécie de morte anunciada por parte do INSS. Em recente auditoria feita pelo presidente do INSS, percebeu-se que há uma defasagem de 33% de contratação de funcionários. Então, os funcionários do INSS que permanecem nas agências estão lá já acima da idade de aposentadoria, muitas vezes não se desvinculam porque perdem gratificações, que às vezes abaixam o salário em 50% quando se aposentam, e o INSS não tem feito contratações, né? Isso aí é um sinal, é um sintoma de como vem sendo administrado os recursos públicos no Brasil,
porque no que falta de contratar servidores, e de acordo com esse estudo, são 16 mil a demanda de servidores que necessitam ser contratados no INSS, sendo que 2.500 são pendentes do concurso de 2015. Quando não se contrata, essas agências estão na iminência de um caos, de um colapso de atendimento. Então, hoje, quando se liga para a Central 135 para pedir um benefício previdenciário, dos 26 estados do Brasil, 13 você não tem perspectiva de agendamento. Você liga para pedir, para exercer um direito seu, e não há data para você sentar com um funcionário. E aí a gente está falando de um segmento que é a concessão, né, o exercício de direito, que é a concessão de benefícios. Mas se falta servidor para apreciar a concessão de direitos, também falta servidor para fiscalizar. Né? Falta servidor para poder tocar os processos de grandes devedores por parte do INSS. Então, a reforma, ela não privilegia especificamente a arrecadação do ponto de vista normativo. Os dispositivos que falam da reforma era essa majoração da alíquota dos servidores e a criação de uma alíquota de 5% para os rurais, que terminou sendo deixado de lado com as emendas que foram feitas na PEC 287. Mas, tirando esses dois pontos, praticamente não se via ali um empenho em fazer mudanças significativas para melhorar a performance arrecadatória do INSS. E aí, o que se viu posteriormente a isso, foi uma sucessão de medidas paradoxais, no sentido de o governo gastar, né, na barganha política, no jogo do toma lá da cá, para poder obter adesões de pessoas, de deputados, para poder votar a reforma da Previdência. Então, dentro da tramitação, né, a partir de fevereiro de 2016 até agora, fevereiro de 2018, quando o governo anunciou publicamente que a reforma vai ser escanteada em função da intervenção militar do Rio de Janeiro, que é um período que não se mexe na Constituição, e a PEC é justamente para mexer na Constituição. Nesses 2 anos, né, o governo gastou mais dinheiro com a economia que se almejaria fazer na reforma. Então, a reforma foi concebida para criar uma economia de 600 bilhões de reais em 10 anos. E, de acordo com o Correio Brasiliense, em matéria divulgada em 2017, naquela altura, o governo já tinha gasto mais de 720 bilhões de reais para poder utilizar mecanismos de adesão para obter o número mínimo de votantes, que é os 308 deputados, para poder ter a simpatia e conseguir emplacar o tema. Né? Então se pergunta, por que tanto empenho? Por que tanta necessidade de se ter a aprovação dessa PEC? E era uma PEC extremamente controvertida, né? A maior parte da população era contra. E por quê? Né? O porquê disso tudo? Acho que é justamente a resposta do debate, do programa, vem a perpassar aí os meandros da política brasileira. Né? Então, não vivemos num mundo cor-de-rosa. O Congresso Nacional, infelizmente, é pautado por interesses de votação. Então, se você vai votar comigo, o que é que você vai ganhar em troca? Você mesmo já pergunta, o que é que eu vou ganhar em troca? E aí, dentro desse mercado, né, legislativo, a gente percebeu aí uma espécie de debandada financeira dos recursos públicos. Perdão de dívida da bancada ruralista. 10 bilhões de reais. Então, se está querendo pegar dinheiro do INSS, por que perdoar 10 bilhões para que a bancada ruralista do Congresso Nacional votasse a favor da reforma? O crédito do BNDES, né? O governo federal, para agraciar as lideranças estaduais e municipais, fez liberações de empréstimos do BNDES para poder obter essa adesão. A questão do alongamento do parcelamento das dívidas, né? Então, os refis foram esticados de 15 anos para 20 anos nos estados e municípios. A própria questão das emendas parlamentares. Nunca se viu. A emenda parlamentar é um procedimento obrigatório, o governo tem que liberar o dinheiro para que os deputados e senadores façam suas emendas nas suas regiões. No entanto, nunca se viu um aumento vertiginoso de aprovação de emenda parlamentar. Então, no caso do ano de 2017, houve um incremento de 48% no aumento dessas emendas parlamentares. Foi uma liberação de 10 bilhões de reais.
a questão impacta da discussão da reforma da Previdência também impacta no mercado financeiro, né? O mercado de câmbios oscila, né? O valor do dólar, do euro, ele oscila de acordo com o que acontece dentro do Congresso Nacional, e muitas pessoas gozam dessas oscilações. E a própria barganha política no que tange a distribuição de favores dentro do Congresso, né? O governo, para que a reforma fosse aprovada, prometeu perdoar os traidores, que eram aquelas pessoas que tinham votado contra o governo e tinham perdido seus cargos nas autarquias, nas fundações, para que, se elas voltassem a favor da reforma da Previdência, elas teriam seus cargos de volta. Então, é um assunto, né, que praticamente nos debruçamos sobre a sistemática de procedimento dentro do Congresso Nacional, de como a adesão, né, para ter esse número mínimo, e aí a população pagou um preço muito caro por essa tramitação de 2 anos, que agora a reforma da Previdência vai sendo escanteada. Então tem muito mais lucro em questão do que só a própria venda de previdência complementar, né? Você estava falando aí da lista das empresas que tem débito com a Previdência, e a gente tem grandes empresas, né, também, né? Como a JBS, como a Vale, não só essas que... Exato, a própria bancada ruralista, né? O perdão de 10 bilhões, esses 10 bilhões eram cruciais para um segmento dentro da estrutura da Previdência Social brasileira, que a Previdência Social ela se divide entre a Previdência Urbana e a Previdência Rural. A Previdência Urbana, mesmo num período de crise financeira em 2015, onde o desemprego estava na casa de mais de 10 milhões de pessoas, e, portanto, diminui as carteiras assinadas, diminui a arrecadação da contribuição previdenciária, diminui a performance do INSS. Naquele ano, a Previdência Urbana foi superavitária, mesmo no ano de crise. E a Previdência Rural, que na realidade chama-se de Previdência, mas ela tem um caráter assistencialista, já que as pessoas podem receber um benefício sem ter pago nada ao INSS, e isso contraria a lógica de uma Previdência. O perdão de 10 bilhões que foi concedido pelo governo à bancada ruralista, inclusive a JBS que você mencionou, esse dinheiro iria ser destinado ao Fundo Rural. Né, ao programa em que tem como alicerce o subsídio da aposentadoria rural, das previdências rurais. Então, é justamente a parte da Previdência Social em que mais necessita de dinheiro, que não tem uma contrapartida financeira, esse dinheiro iria para lá se não fosse dado esse perdão. E aí é mais uma atitude paradoxa do governo. Certo. Ô Felipe, mas voltando à conversa da gente ainda para essa questão da previdência complementar, da previdência privada, é de se imaginar que com a expansão desse mercado vão começar a surgir diversas variações de planos de aderência, né? Diferentes cálculos de juros, diferentes coisas para serem ofertadas. Do seu ponto de vista, você acha que hoje o brasileiro ele tem uma educação econômica suficiente para tomar esse tipo de decisão, pensar no futuro, se planejar e etc? Porque me parece que o plano de saúde é uma coisa que a gente adere sempre pensando no hoje e não exatamente no futuro distante, médio e longo prazo, né? Como é que você vê isso? Você tocou também num ponto agora muito importante, que é a questão da educação financeira, né, do brasileiro. Infelizmente, nós não temos essa educação financeira, né? E é muito fácil verificar como, por exemplo, as pessoas, inclusive até com vários anos de educação formal, escola, até curso superior, por exemplo, fazem determinados financiamentos, que são, assim, você vai olhar, determinadas compras, empréstimos privados, ou entra no juro do cartão de crédito, quer dizer, entrar no juro do cartão de crédito é uma coisa, quer dizer, fora de qualquer realidade quando a gente compara com outros países, né? Tem gente que considera até um roubo a taxa de juro que é cobrada, né, no cartão de crédito. Bom, então, tendo uma população desinformada, quer dizer, é muito fácil para essas empresas que exploram esse mercado oferecer, né, aos brasileiros planos que não vão atender exatamente os anseios dessa população. Eu vi uma pesquisa que foi divulgada em abril do ano passado por uma empresa privada chamada Empíricos Research, mais conhecida pelo primeiro nome só. Empíricos é uma empresa de consultoria na área de investimento financeiro e na área de
de como aplicar o seu dinheiro, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. E esse estudo que foi divulgado em abril do ano passado, veja que é uma empresa do mercado, não é? Essa empresa revelou que dos 2.676 fundos de previdência privada que haviam disponíveis quando eles fizeram a pesquisa, apenas 7, veja, de 2.676, apenas 7 são realmente capazes de proporcionar uma aposentadoria tranquila. Por que essa empresa chegou a essa conclusão? Porque os termos dos contratos desses planos são muito danosos para o consumidor. Né? Então, e duas coisas principalmente que são as mais danosas. Primeiro, a taxa de carregamento. O que é isso? Quando a pessoa assina um contrato desse, então ela se predispõe a pagar mensalmente, né, um determinado valor para ser resgatado isso no futuro. Existe o chamado taxa de carregamento, que é sempre que você coloca o dinheiro, digamos, você vai colocar R$500 esse mês, né? Há determinados planos que cobram até 10% de taxa de carregamento. Ou seja, você coloca 500, mas 50 já fica para a administradora. Na verdade, você só conseguiu colocar na sua conta 450. Então, é muito comum essa taxa de carregamento ficar aí nesse nível, 8%, 10%. Isso já é um problema sério. Segundo, a taxa de administração também é elevada, né, que a grande maioria fica aí em torno de 3%. O que é que significa uma taxa de administração de 3%? Que todo aquele ganho que você teve em juros, quer dizer, você deposita o dinheiro mensalmente e ao longo do tempo corre juros para aumentar esse montante. Quando chega no final do ano, é calculado o quanto foi que esse dinheiro rendeu e em cima desse rendimento é ainda debitado 3%, ou seja, você perde ainda 3% de juros porque existe essa taxa de administração. Então, isso é um problema sério. E aí a gente vê claramente como os interesses da empresa privada vão contra os interesses do consumidor. E aí, nessa mesma reportagem, lembra o seguinte, que os gerentes dos bancos, né, ao vender os diversos produtos que os bancos têm, as maiores taxas de comissão para os gerentes são nos planos de previdência. Então, existe um incentivo muito grande dos bancos e das seguradoras de vender os planos, obviamente. E os gerentes e os responsáveis pela venda desses planos estão incentivados, né, monetariamente para fazer essa venda. Né? E aí, importante esclarecer esse custo elevado que o Felipe está apontando, né? Taxa de carregamento, encargos e por aí vai. Se você faz a comparação com o mesmo incentivo financeiro que fosse fazer na Previdência Social, você não tem a mesma contrapartida. Então, por exemplo, salário mínimo 954. Para um contribuinte individual, um segurado facultativo, um estudante, por exemplo, que deseja ficar pagando mensalmente o INSS, ele praticaria uma alíquota de 20%. Se você ganha 954, o salário mínimo, e é carteira assinada, sua alíquota é de 8%. E aí você tem esse impacto financeiro na Previdência Social para você ter uma gama de benefícios, uma cesta básica de benefícios que não se compara com a Previdência Privada. A Previdência Privada, para você poder manter mensalmente esses valores, entre R$100 e R$200, você não vai conseguir receber a mesma coisa que você receberia no INSS. Então, uma comparação rápida, na Previdência Privada, normalmente você é coberto o risco de vida, né, e o risco de adoecimento, né, são as principais coberturas que são ofertadas no mercado. E normalmente, ocorrendo o falecimento, você recebe o prêmio no valor integral, ou você consegue receber em prestações continuadas, mas sem ser vitalícia. Você recebe ali por 10 anos, 15 anos e acaba. E não há, vamos dizer assim, coberturas para outros eventos que a Previdência Social cobre. Então, por exemplo, a Previdência Social você tem a maternidade, você tem o recebimento do salário maternidade, você tem a possibilidade de receber benefício de auxílio-doença por incapacidade temporária.
Você quebrou a perna ali, 5, 6 meses, você recebe e volta ao mercado. Na Previdência Privada é difícil encontrar isso. A aposentadoria por invalidez, a aposentadoria de pessoa com deficiência, a aposentadoria para quem trabalha com insalubridade, periculosidade, por tempo de contribuição, por idade, auxílio reclusão, né? O próprio seguro-desemprego é um benefício estrito da Previdência Social. Então, o que você paga à Previdência, você tem acesso a uma série de coberturas que não se observa na Previdência Privada. E muitas pessoas terminam comparando no sentido de, se eu não conseguir pagar a Previdência Social, eu vou pagar a Previdência Privada porque eu vou estar cobertado. Quando, na realidade, as coberturas são totalmente diferentes e cai naquilo que o Felipe tinha dito no início do programa. A Previdência complementar. Ela complementa o básico. Na verdade, a gente está abrindo mão de políticas de seguridade social, né? Exato. E para quem ganha um salário mínimo, não vai ter essa opção de pagar a Previdência Social e pagar a Previdência Privada, porque o dinheiro não chega. É muito curto. Os assalariados de 1, 2, 3 salários mínimos normalmente não conseguem fazer essa ginástica financeira de estar pagando Previdência Privada. Ele só paga a Previdência Social e olhe lá. Já em função da ausência de cultura previdente no Brasil. Esse aspecto que Rômulo ressaltou aí, dando exemplo, quando a pessoa fica na dúvida, eu vou pagar a Previdência Privada, um autônomo, por exemplo, né? Ou a pública. E pela justamente a falta da educação financeira, essa dúvida existe, né? Mas qualquer pessoa que trabalha com isso sabe claramente que a Previdência Pública, né, é a melhor das previdências, hoje, tal como está. Né? O INSS, para um trabalhador autônomo da iniciativa privada, se ele só pode pagar uma previdência, o ideal é ele pagar o INSS, porque é o mais seguro e é o que vai lhe render mais. Né? Isso não sou eu que digo, são os especialistas, inclusive existe um especialista da Rádio CBN, Mauro Halfred, bastante conhecido, que sempre responde perguntas dos ouvintes, ele sempre ressalta isso, olha, se você só pode pagar uma pequena percentagem, sei lá, 200, 300, até R$1.000, pague o INSS. A partir daí, se você garantido o INSS, você pode pensar na previdência privada, né? Porque o INSS é fundamental. E claro, as empresas privadas, não só privadas, como também Bruno ressaltou logo no início do programa, né, Banco do Brasil e Caixa Econômica também oferecem esse tipo de serviço, né? Essas empresas todas, que são basicamente bancos e seguradoras, estão reunidas na Federação Nacional da Previdência Privada, que é a chamada FENAPREVI, que reúne quase 70 empresas, né? Então eles estão de olho nesse grande mercado potencial, né? Hoje em dia, os dados do ano passado, 2017, eles captaram uma média mensal entre 12 e 13 bilhões de reais. Né? Ou seja, com as pessoas que hoje já estão dentro desse mercado, né? Que são, varia aí, está em torno de 7 a 8% da população brasileira que tem algum tipo de previdência privada. Foi por outra razão, né? Que lá na gestação da PEC da Previdência, o Marcelo Caetano, que é o homem do secretário da Previdência Social, reuniu-se ali justamente com o mercado financeiro, né? Os principais representações de previdência privada no Brasil e no exterior, JP Morgan, XP Investimentos, entre outros especuladores, sentaram justamente para, dentro da concepção da PEC 287, a pauta do Marcelo Caetano lá em 2016 foi totalmente, foi intensa, né? Semanalmente intensa, com o mercado que, de certa forma, creio eu, deve ter ocorrido ingerências em relação à PEC 287, embora não tenha prosperado agora em data atual, mas, sem dúvida, é o principal concorrente da Previdência Social e o mercado, como é agressivo, tem a maior das intenções em fazer com que esse público, né, brasileiro migre do INSS para a Previdência Privada, porque isso aí vai alavancar um mercado de previdência que até então no Brasil é acanhado, né, e que vem crescendo, inclusive com esse crescimento agora, com esse balanço de 2017 de 5 bilhões de reais em relação ao mesmo período do ano anterior. Porque, inclusive, Rômulo, as empresas que oferecem hoje o serviço de saúde, o serviço de previdência privado, o seguro-saúde, né, são as mesmas que oferecem
a Previdência. Então, eles já estão no mercado e sabem o potencial que há, né? E aí, só para relembrar também outra questão, quando foi imposta ou decidida o limite do INSS, isso já foi uma imposição, uma demanda do mercado, né? Ou seja, para o mercado foi uma grande vitória teto máximo, o teto máximo do INSS, porque antes do teto, você poderia, se você quisesse se aposentar com mais, você contribuiria com mais. E, portanto, né, havia a possibilidade de aumentar essa contribuição. Ao estabelecer o limite, né, automaticamente obriga-se as pessoas que, se quiserem, que estão no INSS e querem mais uma aposentadoria superior àquele limite, elas vão ter necessariamente que cair na previdência privada. E aí, volto a lembrar essa questão da comparação com o setor de seguro-saúde, Bruno. E aí eu trouxe também alguns dados que eu acho que são interessantes quando a gente vê a questão do mercado de saúde privada em outros países, né? E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, onde basicamente não existe um sistema de saúde, quer dizer, não existe um sistema de saúde pública, né, como similar ao SUS, e nem como a maioria dos países europeus dispõe. Eles têm um gasto no setor de saúde que é mais do dobro da média dos países europeus, tendo um resultado pior do que os europeus, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a ver e por que isso acontece. Né? Então, obviamente, são diferentes variáveis. Tem o estilo de vida, né? Mas nos Estados Unidos, mais de 50% do gasto em saúde, né, que a sociedade faz, que está em torno de 18% do PIB dos Estados Unidos, vem da iniciativa privada. As pessoas que gastam. Na OCDE, que reúne os países mais desenvolvidos, essa média está em torno de 9%. Né? E aí, quando a gente vai olhar a expectativa de vida, os Estados Unidos é um dos últimos desse grupo. Entre os países desenvolvidos, é o país que apresenta a menor expectativa de vida, que hoje está em torno de 78 anos. Mas todos os outros países, quase a grande maioria dos outros países, estão à frente. Aí a gente vai olhar a Grécia, um país bem mais pobre, não é? Mas que tem um sistema público. Está em 25º, com a expectativa superior. A gente vai para a Espanha, está em 13º lugar na expectativa de vida, né? Entre todos os países do mundo. Até Cuba, né, que é um país muito mais pobre, tem uma expectativa de vida superior aos Estados Unidos, logo em seguida a Grécia no 26º lugar. Os Estados Unidos ocupa o 35º. Né? Então a gente quando vai olhar essa lista e vai observar como é que funciona o sistema de saúde dos Estados Unidos e desses países que estão nessa lista, nós observamos que os países que têm um gasto menor, e o resultado da expectativa de vida é superior, tem sistemas públicos, né? Enquanto os Estados Unidos é privado. Felipe fala aí de saúde pública, né? E esse seria um dos pontos que deveria ter na reforma da Previdência. Na realidade, 2 pontos atormentam a Previdência Social, que é justamente a questão dos acidentes automobilísticos, especificamente de motocicleta, e a questão dos acidentes de trabalho. O Brasil é campeão de acidentes de trabalho no mundo. E o acidente automobilístico hoje deixou de ser um infortúnio, de um acaso, para ser algo de saúde pública, de frouxidão das leis de trânsito, né? O artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro foi vetado, Fernando Henrique. Ele dispunha que o motociclista poderia transitar nos corredores que se formam nas capitais brasileiras. E há uma frouxidão não apenas a essa possibilidade, já que nos restos do país do mundo as motos andam atrás dos carros e não nesses corredores. A questão das cinquentinhas, né, da permissividade de pessoas não habilitadas, menores de idade, estarem usando isso aí. Então, hoje, o auxílio-doença é um dos principais benefícios concedidos pelo INSS, e parte disso advém justamente dos acidentes de moto.
né? Isso aí deveria ser um ponto de saúde pública que tem uma repercussão altíssima na Previdência. A gente já está chegando na reta final do programa. E aí, só para fechar, eu queria saber de vocês dois o seguinte. Caso o governo consiga votos suficientes, né, considerando todos esses interesses cruzados que a gente conversou aqui, de bancos, grandes empresas, privadas, etc., passado o momento da intervenção militar, uma reforma dessa natureza, ela sendo aprovada, ela é reversível no futuro? Dificilmente. Nós estamos falando de um cheque em branco, que é a Constituição Federal. É o norte, é a bússola da legislação e do ordenamento jurídico brasileiro. Então, a reforma da Previdência é muito mais danosa e impactante do que a reforma trabalhista, porque ela vai num bebedouro na Constituição Federal. Então, se porventura o governo consegue a proeza de fazer a mudança da reforma da Previdência, dificilmente haveria uma nova mudança que viesse a neutralizar essa oferida pelo governo. Então, haveria um retrocesso social nas garantias de seguridade social, especificamente Previdência, e esse retrocesso não conseguiria ser resgatado no futuro, na minha opinião. Eu acho que é bem difícil retroceder. Eu não fecho a porta assim, dizendo que é impossível, né? Porque a gente tem que ter esperança. O futuro a gente não sabe como é que vai ser, etc. Mas, de fato, feita essa reforma tal como está apresentada, vai ser muito difícil que ela seja reformulada novamente para atender mais diretamente os interesses da população, porque tal como está, ela atende essencialmente os interesses do setor empresarial privado que explora os planos de previdência, né? O lobby, né? O lobby do setor empresarial é muito forte, né? Quer dizer, o Estado e o nosso o parlamento está cheio de representantes dessas empresas. Então é difícil. E rapidamente, só terminando, esse caso que o Rômulo falou da questão das motos, dos corredores, é um exemplo muito claro, né? Quer dizer, em todo o país do mundo a moto não pode andar, circular entre os automóveis, entre as faixas. E aqui inclusive havia o projeto para manter as motos atrás e foi proibido, quer dizer, não foi à frente por pressão das montadoras. Gente, nosso tempo realmente encerrou. Queria agradecer a participação de vocês, foi ótimo, Rômulo, Felipe, obrigado mais uma vez. Queria lembrar o ouvinte que o programa de hoje tem reprise às 10 horas da noite aqui na Rádio Universitária. Na próxima sexta eu tô de volta e a gente vai conversar sobre o judiciário no Brasil, que está ameaçando entrar em greve aí em favor do auxílio moradia. Mas o Fora da Curva ele já volta na segunda-feira, ao vivo, com a Adriana Santana, conversando justamente sobre essa intervenção militar do Rio de Janeiro e as implicações que isso traz para o país, né? O programa de hoje teve Ilana Guiar nas redes sociais, produção, roteiro e locução minha, Bruno Nogueira, os trabalhos técnicos de Marco da Lata. Boa tarde, bom fim de semana para todos e para todas. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.